Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa das obras mais impressionantes de José Saramago. Memorial do Convento é muito, mas muito mais do que um simples romance. É um universo onde a história e a magia se encontram para contar não uma, mas duas construções monumentais que marcaram para sempre uma era em Portugal. Tudo arranca no início do século XVIII. O rei Dom João V está desesperado por um herdeiro masculino e faz uma promessa daquelas. Se Deus lhe der um filho, ele promete construir o convento mais grandioso que Portugal já viu, ali na Vila de Mafra. Uma promessa, claro, nascida da ambição e do dever de um rei. Pois bem, enquanto a coroa planeava este monstro de pedra, pago com ouro do Brasil e construído com a força do povo, um outro sonho, bem mais secreto e audacioso, começava a ganhar forma. Um sonho que não era feito de pedra, mas sim de vime, de ferro e de alma. O sonho de voar. E é aqui que o romance nos mostra o seu grande conflito. Estas duas forças em colisão. De um lado, temos a construção do convento, uma pura demonstração de poder, tanto terrestre como divino. Do outro, a construção de uma máquina voadora. Um ato de rebeldia, de pura aspiração humana. Isto ilustra na perfeição os dois mundos que Saramago põe em contraste. À esquerda, o mundo da realeza, um casamento sem amor nenhum entre Dom João V e Dona Mariana Ana, que é basicamente o ritual para garantir um herdeiro. É um amor por obrigação. E à direita, o oposto absoluto, o encontro de Baltazar e Blimunda, um amor que nasce no meio da confusão de um alto de fé, um amor puro, físico e espiritual, que se torna o verdadeiro coração da história. E quem são estes sonhadores que se atrevem a desafiar a gravidade? Bem, é um trio que à primeira vista não faria sentido nenhum. Temos o padre Bartolomeu de Gusmão, que até foi uma figura histórica real, ele é o cérebro da coisa toda. Depois, Baltazar, o Sete Sóis, um ex-soldado que perdeu a mão esquerda na guerra, mas não a força. E por fim, Blimunda Sete Luas, uma mulher com um dom incrível. Quando está em jejum, consegue ver o interior das pessoas, as suas vontades. Juntos vão tentar o impossível. E claro, estas duas construções gigantescas avançam em paralelo e cada uma delas é um espelho do mundo de onde veio. É este caminho a dois tempos que define toda a estrutura da narrativa. De um lado, o projeto do rei, uma promessa que mobiliza milhares de homens numa obra forçada, com um custo humano brutal. Do outro, o sonho do padre, um projeto que junta inteligência, força e magia. Um caminho leva à sagração de uma basílica. O outro leva a um passo em frente para toda a humanidade. E a diferença de escala é simplesmente avassaladora. Pensem nisto. Para construir o convento de Mafra, o rei mandou vir à força cerca de 50 mil homens de todo o país, arrancados às suas famílias, às suas terras. Para construir a passarola, a máquina voadora, bastaram 3 pessoas. O sofrimento desta gente é uma das veias centrais do livro. Saramago não os trata como uma massa anónima. Ele dá-lhes nome, dá-lhes um rosto. O episódio mais marcante é, sem dúvida, o transporte da Mãe da Pedra, uma laje de mármore colossal. A descrição desta viagem é épica, perigosa, custou vidas e transforma aquela pedra num monumento, não ao rei, mas ao sacrifício anónimo de um povo inteiro. Ok, agora vamos virar a página e espreitar a outra construção, aquela que acontece em segredo numa quinta nos arredores de Lisboa. Aqui, em vez de força bruta, o que temos é uma colaboração quase mágica. O ponto-chave aqui é perceber que a passarola não é só uma máquina, é quase um ser vivo. A ciência, a visão, vem do padre Bartolomeu. A força física, o corpo que molda o ferro e a madeira, é de Baltazar. Já a alma vem de Blimunda, que tem a tarefa incrível de recolher 2000 vontades humanas, uma espécie de energia vital que fará a máquina voar. E por fim, entra em cena o músico Scarlatti, que com a sua música harmoniza tudo e todos. Com a passarola finalmente pronta, chegamos ao ponto alto da história. Mas, num Portugal dominado pelo Santo Ofício, um sonho destes, tão atrevido, não podia ficar em segredo para sempre. E voa mesmo. Perseguido pela Inquisição, o padre Bartolomeu lança-se aos céus com Baltazar e Blimunda a bordo. E por um instante, eles são completamente livres. Vem um mundo de uma perspectiva que era só de Deus, sobrevoando Tejo, o terreiro do Paço. É o triunfo da aspiração humana contra o dogma. Um momento de pura maravilha. Para termos uma ideia, a história toda estende-se por quase 30 anos. Começa em 1711, quando o casal se encontra, a obra do convento arranca 6 anos depois, o voo acontece mais ou menos a meio da narrativa, e o convento é consagrado em 1730. Mas o fim da história, lá para 1739, vai ser trágico. Aquela liberdade foi fugaz, muito fugaz. Depois de uma aterragem forçada, o padre, apavorado, desaparece e acaba por morrer no exílio em Espanha.
A passarola, a prova do milagre, é escondida por Baltazar numa serra. E o casal, para sempre marcado por aquele feito, vive com o peso de um segredo que a Inquisição, claro, nunca perdoaria. E tudo isto nos leva à grande questão que Saramago nos deixa. No fim de contas, temos 2 monumentos, 2 memoriais. Mas qual deles é que realmente sobrevive ao tempo? De um lado, o convento de Mafra. Sim, está de pé, imponente, um testemunho de poder, mas é uma memória de pedra, uma memória fria, que esconde as vidas que esmagou para existir. Do outro, a passarola. Se calhar foi destruída, perdeu-se, mas o seu significado, o sonho, a coragem, o amor que a fez voar, esse perdura na história que estamos aqui a contar. E a prova de que esta memória está bem viva é a própria Belimunda. Quando Baltazar desaparece por acidente com a passarola, ela começa uma busca incansável. Durante 9 longos anos, ela percorre o país a pé. É uma odisseia de devoção absoluta só para encontrar o seu amor. E a busca termina exatamente onde a história do amor deles começou. Em Lisboa, durante um alto de fé. No meio dos condenados pela Inquisição, a arder numa fogueira, Belimunda reconhece-o. Ele foi capturado e condenado como herege. Depois de 9 anos, o reencontro acontece, no pior momento de todos, no momento da sua morte. E é aqui que o dom de Belimunda regressa para o momento mais arrebatador do livro. Enquanto ele arde, ela, que tinha prometido nunca o ver, por dentro, olha para ele e vê a sua vontade, a sua essência. E com as palavras "vem", ela recolhe o espírito dele para si. A morte não os separa, pelo contrário, une-os para sempre. A vontade dele não sobe para as estrelas, pertence à terra e, acima de tudo, pertence a ela. E com esta imagem final, Saramago deixa-nos a pensar. O convento de Mafra existe, podemos visitá-lo, podemos tocá-lo, mas a história de Baltazar e Belimunda, de um sonho que ousou tocar os céus e de um amor que desafiou a própria morte, talvez seja o memorial mais duradouro e mais verdadeiro de todos. O que é que fica realmente para a história? A pedra fria ou o espírito que se recusa a ser esquecido?